Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, vim aqui fazer o vídeo sobre MMC para vocês. Bom, como nós estudamos em sala de aula, o que é o mínimo múltiplo comum? O MMC, né? O MMC, como eu acabei de falar, é o mínimo múltiplo comum. Mínimo vem de menor. Múltiplo vem de resultados da tabuada. E comum, a gente está falando de dois ou mais números. Ou seja, comum é que é o menor resultado na tabuada daqueles dois ou mais números ao mesmo tempo. Como nós falamos em sala de aula, certo? Bom, a gente vai usar o MMC para fazer muitas coisas, mas a mais importante é a gente comparar frações, a gente fazer a soma, a subtração de frações e coisas assim, certo? Bom, o MMC, a ideia básica dele é que ele é o menor resultado na tabuada de dois ou mais números ao mesmo tempo, certo? E levando esse exemplo aqui em consideração, eu tenho que o MMC é o menor múltiplo que dois ou mais números têm em comum. Por exemplo, o MMC de 3 e 4 é 12, porque 12 é o menor número que é múltiplo tanto de 3 quanto do número 4. Então, como assim? Se a gente fizer a tabuada do 3 aqui no canto, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21, 3 vezes 8, 24 e assim por diante. Se nós fizermos a tabuada do 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 7, 28, 4 vezes 8, 32 e assim por diante. Se vocês repararem, nós temos o número 12 de resposta aqui e o número 12 de resposta aqui. O 24 de resposta aqui e o 24 de resposta aqui. E as tabuadas são diferentes, uma tabuada do 3 e uma tabuada do 4. O que é o MMC? O MMC é esse 12, que é o menor resultado que aparece nas duas ao mesmo tempo. E se vocês repararem, sempre vão estar aparecendo resultados iguais de 12 em 12 na tabuada do 3 e do 4, porque a gente está procurando MMC entre 3 e 4. E entre esses dois, o 12 é um fator comum, ele sempre vai estar aparecendo de 12 em 12 nas duas tabuadas. Isso é a ideia do MMC. O problema é que a gente não consegue fazer MMC desse jeito com todos os números. Se a gente estiver procurando um MMC entre 235 e 247, você não vai conseguir fazer desse jeito. Você vai ter que usar uma artimanha, que é a decomposição por fatores primos. A gente vai usar fatoração para fazer MMC. O que é a fatoração, a decomposição por fatores primos? Lembrando que a fatoração, a decomposição em fatores primos é a gente dividir sucessivamente o número que nós estamos olhando. Aqui eu coloquei um exemplo para a gente fatorar o número 36, ou seja, a gente vai dividir ele sucessivamente para encontrar qual que é a multiplicação de números primos que resulta no número 36. Lembrando que os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante, porque são infinitos. Os números primos são os números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá bom? E aí a gente vai fazer essa fatoração do número 36 da seguinte forma. A gente coloca o 36 aqui, passa aquele risquinho aqui, e do lado direito nós vamos usar apenas números primos, e a gente vai dividir o número do lado esquerdo pelos números que a gente colocar do lado direito. E a gente vai colocar do menor para o maior, tá bom? Então a gente vai começar pelo número 2. Será que eu consigo dividir o número 36 por 2? Consigo, tem 36 na tabuada do 2. Eu coloco 2, 36 dividido por 2 dá 18. O 18 agora eu consigo dividir por 2 de novo? Consigo. 18 dividido por 2, 9. Agora eu olho para o 9. Tem como eu dividir 9 por 2? Não tem. Se não tem, eu pulo para o próximo primo.
que é o 3. Eu consigo dividir o 9 por 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3. E vou dividir 3 por quanto? Por 3. Dá 3. Chegou em 1, acabou. Se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, eu chego em 36. Por isso, nesse momento, eu não vou fazer nada com eles. Eu só encontrei a fatoração do número 36. Faço dessa forma o MMC, só que eu vou ter 2 ou mais números que eu vou estar fatorando ao mesmo tempo. Tudo bem? Perdão. Então aqui nós temos, vamos fazer o MMC por fatoração. Como que a gente faz? Encontre o MMC dos números 12 e 15 através da fatoração. A gente tem que começar colocando o 12 e o 15 lado a lado. Colocamos o 12 e o 15 e passamos o risquinho. A gente vai olhar para o 12 e para o 15, pensar nos números primos e vai fazer a seguinte pergunta. Eu posso dividir algum deles pelo menor primo que é o 2? Consigo? É o 12. Então eu vou dividir essa linha toda por 2. 12 dividido por 2 dá quanto? Dá 6. E 15? Não tem como dividir por 15. Não dá para dividir 15 por 2. Então, nesse caso, eu vou repetir o 15. Quando eu não consigo dividir, eu apenas repito o número, tá? Por que eu não repeti o 12? Porque eu consigo dividir o 12 por 2, tá bom? Agora, 6 e 15, eu vou fazer a mesma pergunta. Consigo dividir algum dos dois por 2? De novo? Consigo, então eu vou dividir por 2 de novo. Até não conseguir dividir ninguém por 2. 6 dividido por 2? 3. 15 dividido por 2? Mesma situação, vou ter que repetir. Pronto, segunda linha está pronta. Agora na terceira eu tenho 3 e 15. Putz, eu não consigo dividir nenhum deles por 2. Nesse caso eu não vou colocar o 2 aqui. Eu vou colocar o próximo primo que eu conseguir dividir algum dos dois. Eu consigo dividir por 3. E aí eu vou fazer 3 dividido por 3 dá 1. E 15 dividido por 3 dá 5. Opa, consegui dividir os dois ao mesmo tempo agora. Nesse aqui eu cheguei em 1, acabou a minha conta. Acabou nessa coluna aqui acabou. Na segunda coluna eu ainda tenho 5, eu ainda preciso acabar essa conta aqui e chegar em 1. Eu não vou conseguir dividir o 5 por 3. Não tem 5 na tabuada do 3. Mas o próximo primo é o 5. Então eu vou colocar o 5 aqui. E 5 dividido por 5 dá 1. Pronto, cheguei em 1 nessa coluna aqui também. Acabou a parte das colunas. A parte da divisão. O MMC consiste em nós multiplicarmos os números aqui do lado direito. Então, nós vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Ou seja, na tabuada do 12 e do 15, o 60 é o menor resultado que vai aparecer nas duas tabuadas ao mesmo tempo. É assim que nós fazemos por fatoração. Tudo bem? Lembrando, se eu não conseguir dividir nenhum dos números por 2 ou por 3 pelo número que eu estava multiplicando, eu passo para o próximo que eu conseguir dividir. Se eu ainda não consigo, passa para o próximo e vai para o próximo até conseguir dividir. Não vamos escrevendo o número se a gente não consegue dividir nenhum deles pelo número, porque isso vai complicar a nossa conta, nós vamos colocar números à toa, e aí na hora de fazer a multiplicação vai ter número que não precisava estar lá, e aí vai dar problema na nossa conta, a gente vai chegar no resultado muito doido que não era para a gente ter chego, tá bom? Bom, eu vou fazer esse exemplo aqui agora para vocês. Eu preciso que encontre a MMC de 6, 8, 10 e 12 através da fatoração. Eu vou fazer rapidinho aqui para vocês verem. Coloco 6, o 8, o 10 e o 12 lado a lado. Passo o meu risquinho da fatoração e começo dividindo por 2, porque pelo menos um deles eu consigo dividir por 2. Divido por 2, 6 dividido por 2, 3, 4 dividido por 2, 8 dividido por 2, 4, 10 dividido por 2, 5, 12 dividido por 2, 6. Consigo dividir por 2 novamente. 3 dividido por 2 não tem como, repito. 4 dividido por 2, 2. 5 dividido por 2, 5. 3 dividido por 2, 6 dividido por 2, 3. Consigo dividir por 2 de novo por causa desse 2 aqui, ó. 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 2 não tem como, repete. 5 dividido por 2 não tem como, repete. 3 dividido por 2 não tem como, repete. Acabou, não consigo mais dividir por 2, agora eu passo para o 3, por quê? Porque eu consigo... Opa, aqui tem um 3, né? Coloquei errado, perdão. Consigo dividir esses 3 aqui, né? Então, 3 dividido por 3 dá 1. Abaixo esse 1 aqui que acabou já. 5 dividido por 3 não tem como. E 3 dividido por 3, 1. Opa, só chegou nesse, só faltou o 5. Vou dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. Acabou. Multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2,
8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Acabou a minha conta. Esse é o MMC entre 6, 8, 10 e 12. Tudo bem? MMC por faturação. Escrevam isso no caderno de vocês e esse é o passo a passo de como a gente tem que fazer. Primeiro passo, coloque os números separados por vírgula e passe o risquinho. Aqui eles separados por vírgula, passo o risquinho. Número 2. Do lado direito irão os números primos, do menor para o maior, e estes irão dividir os números do lado esquerdo, aqueles que estamos procurando MMC. Então a gente sempre vai dividir o esquerdo pelo direito. Divida os números do lado esquerdo sempre que conseguir pelo número do lado direito. Se você consegue dividir um deles, então dividirá aquela linha toda pelo número da direita. Se você não conseguir dividir algum deles, apenas repita o número e ele será dividido futuramente. No quarto passo, repita o processo até chegar no resultado 1 em todos os números do lado esquerdo, foi o que a gente fez aqui. E quinto passo, após chegar em 1 em todos os números do lado esquerdo, o MMC será a multiplicação de todos os números do lado direito, que foi o que a gente fez aqui, certo? Que deu nosso 120. Fim. É isso, é assim que a gente faz MMC. Facinho, certo, pessoal? Qualquer dúvida, pode mandar no chat do YouTube ou pode me perguntar na aula, beleza?